O Espírito Santo quer falar com você através dessa palavra da Bíblia. Ouça agora, você pode até achar que veio por acaso. Pode pensar que clicou neste vídeo como quem procura um consolo qualquer. Mas no fundo, algo te atraiu. Uma inquietação, uma necessidade, um silêncio interior que grita por direção. E eu preciso te dizer, não é apenas a sua vontade que te trouxe até aqui. Foi o Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele quer falar com você. A vida espiritual não é um conjunto de rituais. É uma jornada real, intensa, pessoal. E nessa caminhada existem momentos em que tudo para. Momentos em que sentimos que não ouvimos mais Deus, que a fé está sendo engolida pela rotina, pela dor, pelo medo. É aí que o Espírito Santo entra. Não com barulho, mas com profundidade, não com pressa, mas com precisão. Ele não grita, ele sussurra, e quem aprende a ouvir o sussurro dele, nunca mais vive perdido. Se você está se sentindo confuso, cansado, emocionalmente fragmentado, espiritualmente seco, saiba que o Espírito Santo não está longe. Ele está presente. O que falta não é a presença, o que falta é o silêncio da alma para ouvir. E essa oração foi feita para isso, silenciar o caos e ativar a sensibilidade, abrir o coração e deixar que o céu fale, não apenas ao ouvido, mas ao espírito. Você não precisa entender tudo agora, nem precisa estar no seu melhor momento para ouvir a voz de Deus. Só precisa de um coração disposto. E se há algo que o Espírito Santo faz como ninguém, é restaurar a escuta espiritual. Ele cura o ouvido da alma, ele limpa o canal da fé, ele remove o peso da dúvida, o cansaço da religiosidade e devolve a leveza de ser guiado pela presença. Hoje você será conduzido por uma oração viva. Uma jornada que vai além das palavras. Você será confrontado, tocado, fortalecido e principalmente realinhado. Porque há coisas que só o Espírito Santo pode dizer. Há direções que nenhum conselho humano pode substituir. Há momentos em que só ele consegue traduzir o que o coração sente, mas não sabe explicar. Essa oração é uma ponte entre o que você vive e o que Deus quer te mostrar, entre a confusão e a clareza, entre a dúvida e a convicção. E o Espírito Santo será o guia. Cada palavra aqui tem um peso. Cada minuto desta oração é um passo em direção à restauração interior. Você pode até não ver com os olhos, mas vai sentir com a alma. Fique, ouça até o fim, porque o Espírito Santo quer falar com você. E talvez essa seja a palavra que vai reorganizar o caos, que vai te fazer voltar a sonhar, que vai te devolver a paz que o mundo tentou roubar. Ele está pronto. A pergunta é, você está disposto? A palavra que guia nossa oração de hoje está em Isaías 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Esse versículo não é apenas uma promessa. É uma realidade disponível para quem decide ouvir o Espírito Santo. Ele não fala apenas com pastores, profetas ou líderes. Ele fala com filhos. Ele fala com quem tem coragem de silenciar o orgulho e prestar atenção no invisível. Porque o Espírito não empurra, ele orienta. Ele não força, ele convida. E quando ele fala, não sobra confusão. Muitas vezes a resposta que tanto procuramos não está no futuro, mas no próximo passo. E esse passo só se revela quando aprendemos a reconhecer a voz do Espírito no meio das muitas vozes da vida. Quando ele diz, este é o caminho, não está apenas mostrando direção, está oferecendo paz, segurança e propósito. Hoje, essa voz está se aproximando de você. Chegou a hora de silenciar tudo. Não o silêncio externo, mas aquele que vem de dentro. O silêncio que interrompe o barulho dos pensamentos, das preocupações, das dúvidas que te confundem.
Porque o Espírito Santo não compete com a agitação da alma. Ele fala quando a alma se cala. Ele guia quando o coração cede. Agora é o momento de entrega, de abrir mão do controle, de parar de buscar respostas por força própria e começar a ouvir o que o céu já está tentando dizer. Feche os olhos se puder, respire com calma, coloque suas tensões diante de Deus. Nada precisa estar resolvido para que o Espírito fale. O que ele procura é disponibilidade. Você não está aqui para ouvir alguém. Está aqui para ser conduzido por uma presença, e essa presença já está perto. Ouça, sinta, receba, porque a voz que guia é a mesma que cura, e a voz que cura restaura o caminho. Espírito Santo, hoje eu oro por sensibilidade. Oro por aqueles que estão perdendo sinais do céu porque aprenderam a ouvir o mundo com mais atenção do que a tua voz. Oro por todos que ainda te amam, que ainda acreditam, mas que, por dentro, já não escutam mais com clareza. A alma está tão cheia, a mente tão barulhenta, o coração tão pressionado que a tua voz tem se tornado um eco distante. Quantas vezes o Senhor já falou? Quantas vezes tentou nos proteger de caminhos errados? Quantas vezes interrompeu pensamentos com alertas sutis? E quantas dessas vezes, por distração, resistência ou pressa, escolhemos ignorar? Espírito Santo, perdoa nossa surdez espiritual. Não a surdez do ouvido físico, mas aquela que nasce no orgulho, na desatenção, na teimosia. Tu falas de tantas formas. Fala pela palavra, fala no íntimo, fala através da paz ou da ausência dela, fala pelo tempo, pelas circunstâncias, pelos detalhes, mas estamos tão acostumados com a agitação que aprendemos a interpretar tua voz como silêncio. E quando o céu não nos responde como queremos, achamos que estás distante, quando na verdade estavas sussurrando o tempo todo. Espírito Santo, quebra agora essa camada grossa que se formou entre o nosso coração e a tua direção. Rompe a distração, rompe a autossuficiência, rompe as desculpas que usamos para não obedecer. Tira o medo de ouvir uma direção que talvez não gostemos, porque a tua vontade sempre será melhor do que nossos planos. Eu oro por quem se acostumou com a própria voz e não sabe mais diferenciar o que vem de ti. Que toda confusão seja desfeita, que o discernimento volte, que a voz da verdade seja mais alta do que os ruídos da alma, e que o Espírito Santo seja ouvido novamente com nitidez, como no início da fé, como nos primeiros encontros, como nos dias em que a lágrima descia só de sentir tua presença. Toca, Espírito Santo, na mente acelerada. Acalma os pensamentos que atropelam tua direção. Aquieta o coração que tenta antecipar o que o Senhor ainda está preparando. Alinha a nossa sensibilidade espiritual. Ensina-nos a reconhecer o teu tom, tua forma, tua frequência, porque só quem te ouve caminha com segurança. Eu oro por todos que estão se sentindo perdidos, não por falta de fé, mas por falta de direção. Espírito Santo, fala com eles hoje. Usa essa oração como ponto de partida. Que cada palavra seja um desbloqueio. Que cada frase seja como um toque no espírito, ativando de novo a escuta interior. Tu não paraste de falar, fomos nós que paramos de ouvir, mas hoje estamos voltando. Não queremos mais andar por vista, por lógica ou por medo. Queremos andar por tua voz. Por isso, abre nossos ouvidos espirituais, que sejam treinados pela tua presença, que se tornem sensíveis até ao menor dos teus toques. Espírito Santo, fala conosco e ensina-nos a obedecer, porque não basta ouvir. A voz que nos guia também exige resposta, e a nossa resposta é: estamos prontos para ouvir e caminhar, mesmo que doa, mesmo que confronte, mesmo que mude tudo. Porque se for tua voz, será sempre o melhor caminho. Espírito Santo,
Hoje eu te peço algo que muitos nem sabem que precisam: silêncio das vozes erradas. Porque há uma multidão de sons tentando nos conduzir e no meio desse ruído, tua voz acaba sendo abafada. Pensamentos, conselhos, pressões, comparações, expectativas alheias, tudo isso ecoa dentro de nós ao mesmo tempo, criando uma neblina que nos impede de enxergar o caminho. Oro por quem já não sabe mais o que é direção do céu e o que é manipulação disfarçada. Por quem se acostumou a seguir opiniões e se esqueceu de consultar o teu espírito. Por quem ouve demais os outros, mas raramente para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Espírito Santo, cala agora as vozes que geram confusão, aquelas que alimentam a ansiedade, que aceleram decisões, que desviam propósitos, que acendem desejos que não nasceram no teu altar. Quantas vezes acreditamos que algo era de Deus porque parecia certo? Quantas vezes seguimos um conselho bem intencionado, mas sem raiz na tua vontade? Quantas vezes nos movemos por aprovação humana, por carência, por impulso e ignoramos o discernimento que tua presença queria liberar? Espírito Santo, hoje pedimos por discernimento. Aquele discernimento que não se aprende em livros, mas na intimidade contigo. Aquele discernimento que nos faz identificar, mesmo sem entender, que algo não vem de ti. Aquele que acende um alerta no espírito, mesmo quando tudo parece normal aos olhos. Esse discernimento que separa o que é verdadeiro do que é conveniente, que separa a tua voz da nossa vontade. Pai, se há vozes influenciando nossas escolhas, bloqueia. Se há pessoas ocupando um lugar de guia em nossos pensamentos que deveriam estar aos teus pés, retira. Se há ruídos internos, culpa, medo, carência, que tentam nos enganar com falsos caminhos, cala-os agora. Espírito Santo, não queremos ser guiados por emoção. Queremos ser guiados por presença, por convicção espiritual, por paz que excede o entendimento, por clareza que só o Senhor pode dar. Queremos aprender a diferenciar o que é pressão da alma e o que é direção do espírito, porque nem toda porta aberta é resposta e nem toda espera é ausência. Oro agora por quietude, por serenidade interior, por estabilidade espiritual, que tua voz se destaque em meio à confusão. Que se torne como um farol no meio da tempestade, apontando o rumo mesmo quando tudo parece escuro. E que, ao ouvir tua voz, tenhamos coragem de obedecer, mesmo que contradiga tudo o que as outras vozes dizem. Espírito Santo, governa os pensamentos, filtra os conselhos, desconstrói as mentiras, reordena a mente de quem vive sufocado pela opinião dos outros e mostra que tua voz sempre será mais sábia, mais segura e mais poderosa do que qualquer argumento humano. Hoje, declaramos vitória sobre a confusão de vozes, porque o Espírito Santo está falando e a alma está decidindo escutar. Que tua direção seja clara, que tua paz seja o selo, que tua vontade seja a única resposta. Espírito Santo, nesta oração eu não peço alívio antes da verdade. Eu peço coragem para suportar o que a tua palavra revela, mesmo quando dói. Porque há momentos em que a tua voz não conforta de imediato. Ela confronta, e o confronto é o início da cura. Antes de curar, o Senhor revela. Antes de libertar, expõe. Antes de sarar, toca exatamente onde ainda está ferido. Quantas vezes fugimos daquilo que o Senhor estava tentando tratar? Quantas vezes chamamos de ataque aquilo que era correção? Quantas vezes resistimos à palavra porque ela mexia com nossos desejos, nossa zona de conforto, nossa independência? Espírito Santo, quebra agora essa resistência. Não viemos aqui para ouvir o que queremos. Viemos para ouvir o que precisamos. Tua palavra é espada. Ela corta, penetra, separa. Vai além da superfície, entra na alma, toca no espírito, revela intenções ocultas. E é justamente por isso que ela é tão poderosa.
Não queremos mais viver um evangelho sem cortes, sem verdade, sem transformação. Queremos o tipo de palavra que cura de dentro para fora, mesmo que no início machuque o orgulho. Espírito Santo, se há áreas em nós que ainda estão endurecidas, toca agora. Se há hábitos escondidos, confronta. Se há mentiras emocionais que vestimos como verdades, arranca. Tua palavra não vem para nos acusar, mas para nos restaurar. Não vem para nos humilhar, mas para nos libertar daquilo que nos prende. Que hoje a verdade nos liberte, mesmo que venha como espada antes de ser bálsamo. Eu oro por quem tem medo de ouvir tua voz, porque sabe que algo precisa mudar. Por quem já percebeu o que o Senhor está pedindo, mas ainda resiste. Espírito Santo, quebra esse medo. Mostra que tudo o que o Senhor pede é porque já preparou algo maior. Que o vazio que o Senhor aponta é porque quer preencher. Que a dor que o Senhor revela é porque quer sarar. Ajuda-nos a não endurecer o coração. Ajuda-nos a não fugir mais da tua palavra, a não selecionar versículos que massageiam a alma e ignorar os que moldam o caráter. Ensina-nos a amar toda a tua verdade, inclusive a que nos corrige, a que nos alinha, a que nos confronta como Pai. Espírito Santo, traz cura onde a verdade já foi liberada. Consola depois de confrontar. Restaura depois de tratar. E, principalmente, recomeça onde antes havia resistência. Não queremos mais ignorar tua voz, porque ela confronta. Queremos abraçá-la, porque só ela nos transforma. Declaramos que a palavra de Deus tem liberdade para agir, para cortar o que precisa ser removido, para derrubar o que foi mal construído, para restaurar com alicerces firmes, e que o Espírito Santo seja aquele que ministra cada verdade com amor, sabedoria e poder. Espírito Santo, eu oro agora por todos aqueles que perderam a clareza de quem são. Pessoas que se olham no espelho e não reconhecem mais a própria alma, que carregam um nome, uma história, uma aparência, mas por dentro se sentem desconectadas do propósito, da essência, da verdade. Há tantos corações vivendo uma identidade que não foi construída no céu, mas nas dores do passado, nas palavras de rejeição, nas comparações silenciosas. Tu és o Espírito da verdade, aquele que revela o que o Pai pensa a nosso respeito. Por isso, vem agora e remove os rótulos que não vêm de ti. Tira os nomes que foram colocados por traumas, por críticas, por quedas. Liberta quem foi chamado de incapaz, de fraco, de indigno. Quem foi marcado por rejeição, abandono, humilhação. Quem foi ensinado, desde cedo, que não teria valor. Tu não confirmas mentiras, tu revelas identidade. Espírito Santo, entra na história de cada um. Vai até a origem da deformação emocional e espiritual. Visita os dias em que palavras feriram mais do que socos. Toca nas feridas feitas por quem deveria amar. E mostra que a verdade do céu é maior do que a dor da terra. Que o que o Senhor diz sobre nós pesa mais do que qualquer sentença humana. Oro agora por quem vive tentando se encaixar em expectativas alheias e por isso se afasta de si mesmo. Por quem está cansado de agradar, de se adaptar, de se esconder para ser aceito. Espírito Santo, revela que fomos feitos à imagem do Criador e que nossa identidade verdadeira não está nos títulos, nas conquistas ou nos erros. Está no que o Senhor escreveu antes mesmo do nosso nascimento. Muda a percepção, abre os olhos espirituais. Ensina a ver como tu vês, a enxergar valor onde o mundo viu falha, a reconhecer beleza onde só havia cicatriz, a encontrar força onde a dor cavou um buraco. Redefine, Espírito Santo, restaura a imagem distorcida, constrói de novo o interior, reconfigura a identidade segundo o céu. Tu não chamaste Pedro de traidor, chamaste de pedra. Tu não chamaste Gideão de covarde, chamaste de valente. Tu não chamaste Maria de impura, chamaste de escolhida.
E hoje, tu não nos chamas pelos nossos pecados, tu nos chamas pelos teus planos. Por isso, eu declaro, a identidade será restaurada, os rótulos serão quebrados, as comparações perderão força, as máscaras cairão. E o Espírito Santo será aquele que escreve com amor e verdade quem realmente somos. Não o que disseram, não o que erramos, mas o que Ele projetou. Você não é o seu trauma, você não é o seu passado, você não é o que fizeram com você. Você é o que o céu declarou. E o Espírito Santo está aqui para te lembrar disso. Espírito Santo, agora eu oro por algo que contradiz toda a lógica humana. A obediência sem entendimento. Porque a fé verdadeira não precisa de explicações, precisa de direção. E há momentos em que o Senhor fala, mas não explica. Em que o Senhor aponta o caminho, mas não revela o que haverá depois da curva. E é aí que a obediência se torna prova de confiança. Quantas vezes o Senhor nos chamou para dar um passo e hesitamos porque não conseguíamos enxergar o próximo? Quantas vezes deixamos de obedecer porque não fazia sentido aos nossos olhos? Queríamos detalhes, garantias, confirmações visíveis, mas o Senhor só nos ofereceu uma coisa: a tua voz. Espírito Santo, ensina-nos a confiar mais no som da tua voz do que na aparência da estrada. Ensina-nos a andar pela fé, não por vista, a seguir tua palavra, mesmo que ela nos leve por caminhos estreitos, a obedecer sem negociar, a caminhar sem exigir explicações. Porque tua fidelidade nunca falhou, mesmo quando a gente não entendeu o processo. Eu oro por quem está travado por medo do desconhecido. Por quem ouviu tua direção, mas ainda não deu o passo porque quer controle total. Espírito Santo, quebra agora essa dependência de previsibilidade. Tira o apego ao controle. Ensina que obediência é confiança em ação, que mesmo sem ver, o Senhor vê. Mesmo sem saber, o Senhor sabe. Mesmo sem entender, o Senhor governa. Oro por quem precisa tomar decisões, mas sente que tudo está escuro. Espírito Santo, acende a fé. Mostra que a tua palavra é lâmpada para os pés, não um holofote para o futuro. Mostra que a tua voz basta para o próximo passo. Que quem anda contigo anda em segurança mesmo sem mapa, porque o guia é mais importante do que a rota. Espírito Santo, desinstala o medo de errar e instala a confiança de que mesmo se tropeçarmos no caminho, o Senhor nos sustenta. Que se errarmos tentando obedecer, a tua graça nos corrige. Mas se pararmos por medo, a estagnação nos engole. Ensina-nos que o risco maior não é obedecer no escuro, é ignorar tua voz na luz. Hoje declaramos que a nossa obediência será maior do que nosso entendimento, que nossa resposta será sim, mesmo sem ver o cenário completo, que daremos passos baseados na tua voz, não nas circunstâncias, que aceitaremos caminhos inesperados, porque confiamos no Deus que nos chamou. Espírito Santo, fortalece a fé dos que estão em crise, que essa oração renove a coragem de obedecer. Que ela lembre cada coração que o Senhor é especialista em conduzir pelo invisível. Que o propósito não está em entender tudo, mas em confiar em quem sabe todas as coisas. Declaramos que vamos andar pela fé, pela voz, pela presença, e onde houver tua palavra, ali será nosso caminho. Espírito Santo, agora eu clamo por vidas específicas, por histórias que estão sendo tocadas enquanto esta oração é ouvida. Porque o Senhor conhece cada coração, cada luta, cada cansaço escondido. Nada escapa dos teus olhos. Nada passa despercebido diante da tua presença. Eu intercedo pelos que estão espiritualmente adormecidos, por aqueles que um dia foram cheios de paixão, de fogo, de entrega, mas que hoje vivem no automático, que frequentam o templo, mas perderam o altar do coração. Espírito Santo, desperta esses filhos. Acende de novo o que apagou. Reacende a chama que se transformou em cinzas. Sopra sobre os ossos secos.
dá vida nova à fé cansada. Intercedo pelos que perderam o senso de direção, que estão confusos sobre onde pisar, o que fazer, qual caminho seguir. Espírito Santo traz luz no escuro, revela o que está encoberto, guia por caminhos seguros, libera clareza, discernimento e sabedoria sobrenatural para que cada passo seja firmado sobre a tua voz, não sobre a ansiedade. Clamo pelos jovens que se encontram entre o chamado e a distração, que sabem que foram separados por ti, mas ainda estão divididos entre a presença e o mundo. Espírito Santo, convence com teu amor. Mostra que não há vida fora da tua vontade, que nenhuma fama, prazer ou conquista se compara à comunhão contigo. Toca os que estão se afastando e traz de volta antes que se percam por completo. Oro pelos líderes espirituais cansados, por pastores, intercessores, ministros, servos que continuam servindo enquanto sangram por dentro, que conduzem os outros, mas já não sabem como caminhar sozinhos. Espírito Santo, renova esses corações, restaura a fé, renova a paixão, restaura a visão. Que eles saibam que não estão sozinhos, que sua intimidade contigo vale mais do que qualquer cargo. Intercedo por pais e mães que choram em silêncio por seus filhos, que oram sem ver mudança, que se sentem impotentes diante de escolhas erradas. Espírito Santo, responde essas orações com salvação. Que os filhos que estão distantes voltem. Que os lares que estão quebrados sejam restaurados. Que o perdão vença o orgulho. Que o amor vença a divisão. Oro por todos que têm clamado por recomeço, que sentem que fracassaram, que foram longe demais, que desperdiçaram tempo. Espírito Santo, mostra que nunca é tarde para quem se volta para ti, que a história não terminou, que ainda há caminho, graça, propósito e futuro. Toca nesses corações com esperança. Cura o sentimento de inutilidade, restaura a dignidade espiritual. E, por fim, intercedo por quem tem sede, por quem sente que o Espírito Santo está aqui, falando, agindo, chamando. Que essa sede não se apague, que essa fome não seja abafada, que esse momento marque o início de uma jornada mais profunda, mais íntima, mais verdadeira contigo. Espírito Santo, cobre cada grupo com tua presença. Toca onde a mão humana não alcança, e que todos os que foram lembrados nesta oração saibam: o Senhor não os esqueceu. Espírito Santo, agora eu me levanto em oração não mais para pedir, mas para declarar, porque tua presença já está aqui, já se moveu, já tocou, já revelou, já curou, já alinhou. Agora é hora de proclamar com fé tudo aquilo que o céu está liberando neste momento. Que cada palavra declarada agora seja como flecha certeira cravada no espírito de quem crê. Eu declaro que a tua voz será ouvida com nitidez a partir de hoje. Que todo ruído da alma será silenciado, que a confusão perde força, que a ansiedade perde espaço, que os ouvidos espirituais serão treinados, ativados, despertos para reconhecer cada direção vinda de ti. O Espírito Santo não será apenas uma ideia, ele será a companhia constante, clara, presente, real. Declaro que você será guiado não por circunstâncias, não por emoções, mas pela voz que vem do alto. Que os dias de cegueira espiritual terminaram, que a escuridão interior foi dissipada, que a palavra que parecia demorar está sendo discernida com maturidade e fé. Proclamo cura sobre a alma ferida, libertação sobre a mente oprimida, restauração sobre a fé enfraquecida. Você não é o que o mundo te disse que era. Você é o que Deus declarou desde o ventre, e o Espírito Santo está redefinindo sua identidade com autoridade e amor. Declaro que a obediência será leve, que a resistência caiu por terra, que mesmo sem entender, você terá coragem de obedecer, que mesmo sem ver,
você continuará caminhando, porque o que te move a partir de agora não é lógica, é direção. Não é controle, é confiança. Não é plano humano, é voz divina. Eu proclamo: nenhuma voz contrária terá mais poder sobre você. Nenhuma palavra maldita, nenhum rótulo antigo, nenhuma comparação tóxica. Todas as vozes que tentaram calar o que Deus estava falando estão agora sendo desativadas. E a única voz que permanecerá será a do Espírito, soprando clareza, paz, força, convicção. Você será a resposta onde só havia perguntas, luz onde só havia escuridão, caminho onde só havia estagnação. Você será guiado em cada decisão. E mesmo nas pequenas escolhas, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho certo. Proclama um tempo novo, uma sensibilidade nova, uma profundidade nova. A fé será madura, a escuta será limpa, a intimidade será restaurada. E a tua vida não será conduzida por emoção religiosa, mas por revelação contínua da voz de Deus. Você não vai mais andar por vista, não vai mais se perder em pensamentos confusos, não vai mais duvidar da própria capacidade de ouvir o Espírito. Porque agora Ele fala, e você ouve, porque agora Ele mostra, e você segue. Porque agora você não caminha mais sozinho. O Espírito Santo é o seu guia, e onde Ele está, a liberdade, onde Ele fala, a direção, onde Ele conduz, a segurança, e onde Ele habita, a paz. Receba isso, declare isso, viva isso. Se essa oração falou com você, declare agora nos comentários: Espírito Santo, eu ouço a tua voz. Essa frase é mais que um comentário, é uma decisão. É a sua resposta ao toque que Deus te deu hoje. Cada palavra escrita aqui será colocada em oração. Este é um canal de fé, um altar de intercessão, uma corrente de propósito. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Pode ser exatamente o que essa pessoa estava esperando em silêncio. Curta o vídeo para que essa mensagem chegue a mais corações. E se ainda não está inscrito, faça isso agora e ative o sino. Porque a cada manhã há uma nova palavra, uma nova oração, um novo mover do Espírito Santo esperando por você. Que a paz de Deus guarde o seu coração. Que o Espírito Santo seja o seu guia constante. E que a cada dia você viva mais perto da voz que não falha.